E agora, uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, diz assim: entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que hoje existem muitos por aí pervertendo a fé de alguns, dizendo, por exemplo, que o milênio já aconteceu ou está acontecendo, que Jesus está reinando. Ou seja, contradizendo a verdade, se desviando da verdade. Nós sabemos que o milênio virá. O que é o milênio? É um período de 1000 anos, onde Satanás será preso e o Senhor Jesus Cristo reinará fisicamente, visivelmente em Jerusalém. E isso só pode acontecer depois da sua segunda vinda, porque Jesus virá para reinar. E o próprio Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orarem e dizer: venha o teu reino. Veja, inclusive, depois da ressurreição do Senhor, o que os discípulos perguntaram para o Senhor. O versículo 6 de Atos 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, o milênio é o tempo onde o reino será reestabelecido a Israel. Israel há de dominar o mundo, e quem vai ser o rei lá em Jerusalém é o próprio Senhor Jesus, porque ele virá exatamente para isso. Agora, não é de se admirar que existem muitos pregadores por aí que ficam contradizendo a verdade, que ficam falando uma mentira para o povo e, assim como Emineu e Fileto, ficam pervertendo a fé de muitos. Pregadores estes que consideram mais importante o que os puritanos disseram, o que Calvino disse, o que Lutero disse, do que o que a Bíblia diz. Eles não estão se importando com o que está escrito claramente na palavra de Deus. Mas eles seguem mais Calvino, Lutero, os puritanos, do que a palavra de Deus. Nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 20, falando dos 1000 anos. Está escrito: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, uma das coisas importantes que vai acontecer no início dos 1000 anos é Satanás ser preso e lançado no abismo, porque o versículo 3 diz: e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. O que acontece é que existem pregadores a serviço de Satanás que estão dizendo por aí, na internet, nas suas igrejas, que Satanás já está amarrado, que nós já estamos vivendo nos 1000 anos. Mas eu pergunto, quando que começou esses 1000 anos? Não foi quando Jesus morreu na cruz, não foi na época dos apóstolos, porque nós vemos, na época que João escreveu o livro do Apocalipse, em 95 depois de Cristo, que Satanás estava solto. E outra coisa, já se passaram 2000 anos. Então quer dizer que está escrito aqui 1000 anos, mas não são 1000 anos. É um tempo indeterminado, no caso. 1000 anos aqui é simbólico. Ora, por que Deus não instruiu seu servo João para escrever um tempo indeterminado então? Por que ele fez questão de dizer 1000 anos? Será que Deus pode mentir? Não, Deus não pode mentir. O que acontece é que muitos pregadores não acreditam na Bíblia. Eles acreditam mais no que Calvino escreveu, do que Lutero escreveu, do que os puritanos escreveram, do que na Bíblia. Satanás está solto. E nós podemos ver isso em várias passagens. O tempo aqui nesse áudio é pouco
para me ler uma por uma. Mas veja, em Apocalipse 2:9, no ano 95 depois de Cristo, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Ou seja, Satanás tinha uma sinagoga no ano 95 depois de Cristo, na época do Apocalipse. Ele tinha uma sinagoga. E o versículo 10: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado. Então Satanás não estava preso aqui. Não estava preso. Nós vemos também, lá em Filadélfia, havia também, por perto da igreja, a sinagoga de Satanás. Só você ler, ou nós lermos em Apocalipse 3:9. Nós vemos também o seguinte, em Apocalipse 2:13, conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Está vendo? O trono de Satanás estava lá em Pérgamo. Ele tinha um trono, tinha sinagogas e tem mais. Veja o que o apóstolo Paulo fala escrevendo aos Coríntios. Quando ele escreve para os casados, ele diz: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. E olha, tem várias outras passagens aqui que mostram que Satanás não está preso. Se Satanás não está preso, então nós não estamos vivendo no milênio. E o milênio é futuro. O milênio ainda não aconteceu, nem está acontecendo. Ele vai acontecer depois que nosso Senhor Jesus Cristo voltar para reinar. Veja o que o apóstolo Paulo ele fala aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. E eu vou dizer para você uma coisa, meu amigo, minha amiga. Tem tantas outras passagens. Tiago 4:7, que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5:7, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, resisti-lhe firme na fé. Então quer dizer que estas passagens não servem para nós porque Satanás está preso? Ou a prisão de Satanás é simbólica? Está escrito que ele seria preso nos 1000 anos, mas ele não está preso coisa nenhuma. Ah, meu amigo, minha amiga, Deus tem que nos dar paciência, porque tem hora que nós ouvimos algumas coisas que nos deixa até indignado, porque nós vemos claramente que Satanás está usando pessoas que pregam a Bíblia, que conhecem a Bíblia, mas não creem no que está escrito na Bíblia, para confundir as pessoas, para acabar com a esperança, a bendita esperança. Então fique atento a isso e creia no que está escrito. O livro do Apocalipse, por exemplo, é uma profecia. Ele não se cumpriu ainda. Até a parte que está escrito, as coisas que são, as 7 igrejas, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir até o arrebatamento. Então é uma profecia. Agora, muitos estão por aí, muitos seguidores de Calvino, de Lutero, dos puritanos, estão por aí chegando até as pessoas dizendo que o milênio já aconteceu, que não acontecerá depois da tribulação. Então, tome cuidado com isso e fique com a Bíblia. Leia o que está na Bíblia, guarde o que está na palavra de Deus e coloque o teu coração só em Jesus e na palavra dele. Essa é a palavra que eu tenho para você neste dia. Em o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.